Jesus, cheio de bom senso, falando a crianças espirituais, era obedecido? Não. Ele sabia que não seria obedecido? Sim. Mas ele continua sendo uma pessoa de bom senso que faz aquilo que o bom senso manda, como nós, não é? Independente do que as crianças vão fazer com o que dizemos, vamos continuar passando as orientações que são as corretas. Então, vejamos lá. O homem leproso procurou Jesus. Qual é o contexto deste homem? Fisicamente, um homem em que lhe faltam partes do corpo já, né? Os dedinhos começam a se perder, as terminações do tecido conjuntivo, não é? Que nariz, orelha, também afeta a visão e com o tempo ficam cegos, as pontas dos pés, então todas as terminações do corpo e também a vista. Era contagioso, ainda é contagioso, só que hoje há tratamento e cura, naquela época não havia. Hoje chama-se hanseníase, ninguém chama mais um hanseniano de leproso. A palavra lepra, ela vinha carregada de profunda rejeição. Os leprosos, e vamos chamá-los assim, porque naquela época era pesado mesmo, para termos uma ideia, que não é como hoje, embora tenhamos colônias, temos que abrigam hansenianos, não é mais como era, as famílias vivem com eles, não é? E como já dissemos, há tratamento, mas é preciso também buscar sempre o tratamento precoce é o que obtém melhor resultado, precisamos ter atenção sobre isso e não sermos muito, mas isso tem cura. Tem cura, mas é perigoso, e se não buscarmos tratamento, ainda se pode morrer disto. Então, é preciso ter atenção a isso. E o que acontecia, então? Quando a pessoa era percebida com essa doença, havia os livros de registro, como existem hoje nos cartórios, né, de nascimento e de óbito, não é isso? Essas pessoas eram dadas como mortas, ou seja, seus nomes eram escritos nos livros de óbito e eram encaminhadas para regiões onde viviam apenas pessoas que tinham essa doença. Ali era o Vale dos Leprosos, regiões proscritas, onde mesmo aqueles que ajudavam com doações deixavam essas doações em regiões limites, não entravam lá, eles iam nas regiões limites, pegavam as doações e levavam, então, para esses lugares onde habitavam as pessoas que tinham a dita lepra naquele tempo. Então, o que acontece? Aí este homem chega a Jesus e diz, se quiseres, muita atenção a isso, se quiseres, podes purificar-me. Pensemos nós podemos fazer esse tipo de purificação? Em tese, sim, já que somos espíritos como Jesus é. Mas, no nosso grau evolutivo, nós ainda não temos o domínio da nossa mente, porque aqui nós temos um destaque para a vontade. Quando ele diz, se quiseres, podes curar-me, perfeito. E a doutrina espírita chega e diz, pensamento e vontade manipulam os fluidos. Então, Jesus responde a ele dizendo, quero, seja purificado. Em outras traduções, nós podemos, quero ser limpo. Porque essa questão da purificação, a pessoa era também dita como limpa, curada, limpa. Limpa do quê? Da doença, certo? E Jesus disse, então, quero, ou seja, minha vontade. Mas é a vontade de quem? De um espírito puro, que tem plenitude de ação
mental e de intervenção no mundo físico. Vamos entender por que ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Como ele curava, e é muito interessante, quando é narrada as curas de Jesus, as curas se davam de forma instantânea. Não era um processo, olha, vai, daqui a uma semana você está bem, amanhã você vai acordar sem sentir nada. Era naquele momento. Imagina uma pessoa que não tinha nariz e que Jesus diz, quero, seja purificado, e na mesma hora, puf, vem o nariz, as orelhas, tudo certo. Ele está completamente limpo daquela doença. E o que era importante, que Jesus destaca ele, que a primeira coisa que ele deveria fazer era se apresentar a quem? A quem cortou o nome dele do livro da vida. Porque ele poderia, então, a partir daquele momento, ser restituído à comunidade. Olha que orientação, né? Que Jesus não se limitava a curar, ele orientava a fim de favorecer que aquela pessoa estivesse com a sua qualidade de vida ali restituída, em termos de, pelo menos, não é, de cidadania mesmo, não é? A pessoa deixava de existir, imagina, não tinha direito nenhum, não tinha nada, era uma pessoa morta em vida.